Atenção, atenção, Sereto News chegando com as informações do Corinthians. Reforço argentino no Corinthians. Quem é Santiago Longo? O Corinthians tem interesse na contratação do jogador argentino. Risco de transfer ban. O Corinthians ainda não pagou o Argentino Júnior pela contratação de Fausto Vera e corre risco de ser punido pela FIFA. Desfalque do Corinthians. Gabriel Moscardo sofreu uma entorse no tornozelo direito e está fora do jogo contra o Fluminense. Todas essas e mais notícias você confere agora no Sereto News, que está chegando para você agora com o noticiário completo do Corinthians. Roda a vinheta, produção. Fala, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Sereto. Faça sua inscrição no canal do Sereto. Já está inscrito no canal? Ainda não? Então faça sua inscrição no canal do Sereto. É de graça, você não paga nada, inscreva-se no canal. Ative o sininho para receber todas as notificações. Deixe o seu like, apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença. Deixa o likezão aí, rapaziada. Deixa o like bonito aí. E deixe o seu comentário, porque eu leio todos os comentários. A sua opinião tem vez aqui no canal do Sereto. Em nome de Aposta Ganha, a Aposta Ganha, o patrocinador oficial do canal do Sereto. Tem Fluminense, tem Corinthians, Fluminense e Corinthians. Jogo desta quinta-feira à noite no Maracanã, às 9h30 da noite. Quem vence, o Fluminense do técnico Fernando Diniz ou o Corinthians do técnico Mano Menezes? Faça a sua aposta, jogue o mesmo e ganhe mais. Ultra odd do mercado, Aposta Ganha. Tem a maior odd do mercado e você sabe que no seu primeiro cadastro, você faz o cadastro com o link que eu vou deixar no comentário fixado no canal. Com o cadastro você ganha, fazendo o primeiro cadastro, ganha já R$5 para você fazer a primeira aposta. Ou seja, você já começa ganhando a Aposta Ganha. E vamos às informações do Corinthians sem maiores delongas. O Corinthians que corre risco de transfer ban, o Corinthians que tem interesse na contratação do Santiago Longo, reforço argentino, o Corinthians que terá novidades para o jogo contra o Fluminense nesta quinta-feira lá no Maracanã. O Corinthians do técnico Mano Menezes, que teve 12 dias para trabalhar o time, visando o compromisso contra o Fluminense. O Corinthians que terá jogos importantes no mês de outubro, visando o campeonato, pensando no Campeonato Brasileiro, né, e visando escapar da proximidade da zona de rebaixamento. Isso é muito importante, o Corinthians não pode ficar perto da zona de rebaixamento. Bom, então é o seguinte, o Corinthians, vou falar primeiro do reforço, que é o que interessa para vocês. O Corinthians tem interesse na contratação do volante argentino Santiago Longo. Santiago Longo é o volante argentino que interessa ao Corinthians, camisa 5 do Belgrano, da Argentina, e tem a sua situação acompanhada de perto pelo clube alvinegro. Faz parte da lista de reforços indicados pelo técnico Mano Menezes. O Mano Menezes não quer falar dos reforços, mas ele tem uma lista de reforços, ele já deu essa lista para a direção corintiana começar a trabalhar visando o elenco que será montado na próxima temporada. O interesse ainda não ultrapassou o estágio de sondagem, mas condiz com o perfil de reforços do Corinthians para a próxima temporada. Soma-se a isso a necessidade do Corinthians em reforçar o meio de campo, já que o Maicon tem um contrato só até dezembro. Então, dificilmente o Maicon vai ficar, a não ser que renove o contrato por mais um ano, mas teria que ser em novo empréstimo. O Corinthians não vai comprar o Maicon, né? O Maicon teria que ser por empréstimo, jogador que pertence ao Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Então o Corinthians corre o risco muito grande de perder o Maicon ou do Maicon não ser mais aproveitado pelo Corinthians. O Gabriel Moscardo já teve propostas do Chelsea e pode ser negociado com o Chelsea da Inglaterra. O Barcelona também tem interesse no Gabriel Moscardo. Então é um jogador que o Corinthians pode negociar no mês de janeiro. Então o Corinthians está atrás de um volante. Além da lateral esquerda, já falamos da lateral esquerda aqui, que é sempre a posição mais
importante do Corinthians neste momento, porque o Fábio Santos vai parar de jogar, o Corinthians está buscando um lateral esquerdo, o Corinthians também busca, então, um jogador para o meio de campo, um médio volante, um volante. Agora é o seguinte, para adquirir o jogador, o Corinthians teria que negociar diretamente com o Belgrano, porque o jogador é avaliado em 3 milhões de euros, e ele tem contrato até o final de 2024, e avaliado em 3 milhões de euros. 3 milhões de euros, aproximadamente 16 milhões de reais na cotação atual. O interesse pelo Santiago Longo mostra mais uma vez que o Corinthians está de olho no futebol sul-americano, tendo em vista que um dos nomes da lista de reforços além do Santiago Longo, é o do Montiel, lateral esquerdo do Argentino Júnior, né? Então, o Mano Menezes está indicando jogadores do futebol sul-americano, né? O dinheiro brasileiro é mais forte, né? O real é mais forte que o dinheiro sul-americano. Nos demais, o Brasil tem a economia mais forte dos demais países sul-americanos aí. Então, isso pode fazer a diferença na hora das contratações. Por falar em Montiel e por falar em lateral esquerdo do Argentino Júnior, é bom dizer o seguinte, que o Corinthians foi denunciado na FIFA pelo clube argentino, pelo Argentino Júnior, pelo atraso do pagamento do Fausto Vera. Se não pagar, corre o risco de ser punido e de sofrer o transfer ban, que é a punição da FIFA que impede o clube de fazer contratações. Olha só, o Corinthians já correu esse risco com o Bozelli, né? Teve que pagar a multa em relação às transferências do Bozelli e agora corre a mesma coisa, corre o mesmo risco em relação ao Fausto Vera. O Corinthians, segundo o presidente do Argentino Júnior, o Corinthians está devendo mais do que 4 milhões de dólares na contratação do argentino, do Fausto Vera. Do Fausto Vera custou 5 milhões de dólares e o Corinthians está devendo mais de 4 milhões de dólares. Então, se for punido pela FIFA, o Corinthians não vai poder mais contratar jogadores na janela de transferências. O que o Corinthians alega, e o Corinthians vai ser notificado pela FIFA nos próximos dias, o que o Corinthians alega é que ele ainda não recebeu o dinheiro da transferência do Murilo para o Nottingham Forest e ainda não recebeu o dinheiro da transferência do Piton para o Vasco da Gama. E por isso atrapalhou o fluxo de caixa do Corinthians. Quando receber esse dinheiro, o Corinthians diz que coloca a casa em dia, mas tem que colocar a casa em dia urgentemente para não correr o risco de tomar o transfer ban. Tomando o transfer ban, o Corinthians ficaria proibido de fazer contratações no mercado. E aí teria que repensar todo o planejamento de reforços para a próxima temporada e o Corinthians vai precisar de muitos reforços para a próxima temporada. Bom, dentro de campo, o time terá 2 reforços para o jogo de amanhã contra o Fluminense. Pelo menos 2 jogadores que estarão à disposição do técnico Mano Menezes. Não se sabe se os 2 começarão como titulares da equipe. Aliás, a possibilidade maior é que eles não comecem como titulares da equipe, porque eles não participaram da preparação do Corinthians, desses 12 dias de preparação do Corinthians. O Matias Rojas foi convocado para a seleção do Paraguai, não esteve com a seleção do Paraguai, mas não jogou nenhum minuto com a seleção paraguaia. Além de não ter jogado nenhum minuto, não participou da preparação do Corinthians para o jogo contra o Fluminense. Então acho muito difícil que o Matias Rojas jogue esta partida como titular, comece jogando como titular contra o Fluminense, contra o Fluminense amanhã no Maracanã. Outro jogador que volta, que retorna, é o Bruno Mendes. O Bruno Mendes estava na seleção do Uruguai. Inclusive, não participou do primeiro jogo, mas no segundo jogo da seleção do Uruguai ontem, na vitória do Uruguai sobre o Brasil pelo placar de 2-0, ele esteve em campo pelo menos no segundo tempo. Ele entrou no segundo tempo, aos 22 minutos do segundo tempo, entrou como lateral direito. O Bruno Mendes pode ser utilizado pelo técnico Mano Menezes na zaga, já que o Lucas Veríssimo está fora, o Lucas Veríssimo está suspenso com o 3º cartão amarelo.
O Bruno Mendes pode ser o zagueiro ao lado do Lucas Veríssimo. Outra opção do Mano Menezes é o Caetano, que pode jogar ao lado do Gil. O Bruno Mendes pode jogar ao lado do Gil. Lucas Veríssimo está suspenso. O Gil é o titular. Então pode jogar Gil e Bruno Mendes, ou pode jogar Gil e Caetano. E um jogador que está fora e que não vai jogar contra o Fluminense, desfalque de última hora, é o volante Moscardo, que sofreu uma entorse no tornozelo direito no jogo não. Ele já tinha sofrido uma entorse no tornozelo direito no jogo contra o Flamengo, mas ele estava recuperado dessa entorse e acabou sofrendo uma nova entorse no tornozelo direito, agora no último treinamento do Corinthians, visando esse compromisso contra o Fluminense. Então o Moscardo está fora. O Fausto Vera, com isso, deve ganhar chance no meio-campo corintiano ao lado do Maicon. O Fausto Vera, que perdeu muito espaço no Corinthians com o Vanderlei Luxemburgo, deve retornar a ganhar chance no meio-campo do Corinthians. Bom, depois de 12 dias de treinamentos, o que se espera é um Corinthians um pouco mais com a cara de Mano Menezes. E a provável escalação do Corinthians, é a provável, hein? Não é a escalação do Corinthians. A escalação do Corinthians só saberemos amanhã, 1 hora antes do jogo. A provável escalação do Corinthians é a seguinte: o Cássio, o goleiro, o Fagner, lateral direito, o Gil. Aí na zaga, uma dúvida entre o Bruno Mendes e o Caetano, e o Fábio Santos na lateral esquerda. No meio-campo, o Maicon e o Fausto Vera, os dois volantes, e o Renato Augusto, o meia esquerda. No ataque, o Romero ou o Rojas, também com a possibilidade da entrada do Gabriel Mosquito, do Gustavo Mosquito, perdão, o Yuri Alberto e o Wesley, também com a possibilidade da entrada do Pedro. Um time com muitas dúvidas, porque os treinos foram fechados, apenas um treino foi aberto, então ainda não se sabe a escalação que o Mano Menezes vai utilizar para este compromisso contra o Fluminense. Os jogos que restam ao Corinthians no mês de outubro são os seguintes: o Corinthians pega o Fluminense amanhã às 21 horas e 30 minutos, às 9h30 da noite, amanhã, dia 19 de outubro, portanto, no Maracanã. Depois pega o América Mineiro, domingo, às 6h30 da noite, né, às 18 horas mais 30 minutos, pega o América Mineiro no domingo. Depois enfrenta o Cuiabá no dia 25, e aí joga contra o Santos no dia 28. Veja você que os compromissos contra o América, Cuiabá e Santos são compromissos diretos na briga do Corinthians em se manter na primeira divisão. São times que estão brigando para se manter na primeira divisão. Então o Corinthians não pode perder para ninguém, não pode perder nem para o Fluminense amanhã. Uma derrota seria péssima para o Corinthians que está só a 4 pontos à frente da zona de rebaixamento. Mas depois ele vai pegar as equipes que estão numa situação pior do que o Corinthians na zona de rebaixamento. A lista de relacionados do Corinthians é a seguinte: os goleiros Carlos Miguel, Cássio e Felipe Longo. Os laterais, Fábio Santos, Fagner, Matheus, Bidu e Rafael Ramos. Zagueiros, Caetano, Gil e o Bruno Mendes. Meio-campistas, o Cantígio, o Fausto Vera, o Juliano, o Matias Rojas, o Maicon, o Matheus Araújo, o Renato Augusto, o Rony e o Juan Oliveira. Os atacantes, Felipe Augusto, o Gustavo Silva, o Pedro, o Romero, o Yuri Alberto e o Wesley. O Maicon está aí em destaque, estão aí os relacionados do time do Corinthians para pegar a equipe do Fluminense. Inscreva-se no canal do Cereto. Faça sua inscrição no canal do Cereto. É de graça, você não paga nada. Ative o sininho para receber todas as notificações. Deixe o seu like. É apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença. Deixe o seu like, portanto. Deixe o seu comentário. Eu leio todos os comentários. E me segue nas redes sociais, @CardoCereto no Instagram, @CardoCereto também no Twitter. Faça parte do clube de membros do canal do Cereto e você tem benefícios nas lives e pode participar do grupo de WhatsApp do canal do Cereto. É isso. E agora você sabe, acabou a brincadeira. Continue no canal. Tchau.